Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui de estudo bíblico promovido pela Igreja em Rio Branco. A partir de hoje, então, vamos ver uma série de estudos, de mensagens baseado no tema Lições sobre Oração, e nós vamos utilizar esse livro aqui, né? Lições sobre Oração. Tá bom? Então eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. E fala o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje vamos abordar o tema, o significado da oração. Vamos falar que a oração, esse significado, ele tem 3 pontos, 3 tópicos, né? 3 aspectos. Então, lógico, tem muito mais, mas nós vamos focar apenas nesses 3, né, que são essenciais. O primeiro aspecto do significado da oração, né, é que a oração, antes de falar o que ela é, eu quero falar o que ela não é. A oração não é meramente o homem, né, pedir coisas a Deus. Não é o homem, né, meramente pedir coisas a Deus, ir a Deus, tipo assim, eu preciso uma casa, eu vou orar, né, eu preciso um favor, né, preciso isso, eu vou orar. A oração não é meramente isso, irmãos. Não que seja errado, né, ir a Deus buscar algum favor. Mas a oração, o significado da oração vai além do que pedir coisas a Deus. O significado da oração, em primeiro lugar, é o contato mútuo, né, entre Deus e o homem. É um contato mútuo. Não é apenas o homem ter contato com seu Deus, com seu Pai, com seu Criador, mas é o contato mútuo. Ambas partes tendo um contato. Assim como o homem contata a Deus, Deus também contata o homem, né? Então, a oração não é apenas o homem contatar a Deus, falar com Deus, mas também Deus contatar o homem para lhe falar as suas palavras, ter comunhão com Ele, desfrutar com Ele. E aí vem uma questão importantíssima, que é a combinação da palavra com a oração. Por isso, todos os dias, todas as manhãs que nós acordamos, é importante ir ao Senhor na palavra, né? Ir ao Senhor na oração. A oração mesclada com a palavra é muito importante para nós poder ter comunhão com Deus, né? E assim, dessa maneira, permanecer em Cristo, né? Como nos é falado aqui em João 15:7, se permanecemos nele, né, e as palavras dele permanecem em nós, podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Aqui estamos vendo um belo quadro, né, da mescla da oração com a palavra, que fala de permanecer, fala de palavras e fala de pedir. Juntamos esses 3, nós temos permanecer no Senhor, né? É um contato. Eu permaneço nele, assim como a videira aqui com os ramos, um permanece no outro, um tem contato com o outro. Se nós estivermos ligados a Deus, Ele vai estar ligado com a gente, né? É um contato mútuo. Ele vai poder falar comigo, né, o tempo que Ele quer, a hora que Ele quer me direcionar. E isso faz que a gente permaneça na videira, permaneça na vida. Quando nós estamos na vida, amados irmãos, as palavras do Senhor permanecem em nós e fluem por meio de nós, né? Por quê? Porque nós estamos na vida. E aí, dessa maneira, quando as palavras fluem, né, nós podemos pedir ao Senhor. Por isso que aqui esse versículo é a base bíblica de mesclar a palavra com oração. Esse é o primeiro significado da oração, contato mútuo, né, entre Deus e o homem. Por isso que todos nós, ao ler a Bíblia, precisamos ouvir a Deus, orar a Deus, tomar a palavra com oração. Em Gênesis capítulo 2, ainda dentro desse primeiro aspecto de contato mútuo, como é que eu tenho contato mútuo com alguém que eu não estou vendo? Por isso que nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ali fala o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, né? O Neshama da vida no hebraico, o espírito da vida, né? E aí o homem se tornou então alma vivente.
Aqui vemos o ser humano criado, né, com corpo, né, do pó da terra, espírito, né, e ele se torna uma alma. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é que Deus criou, né, um espírito no homem nas profundezas do seu ser. Isso é algo incrível e maravilhoso. Veja só, santos, das incontáveis, né, criações de Deus, né, no mundo, no universo, né, na terra, entre todas as criações, apenas o homem, né, ele possui um espírito, né, apenas o homem. Embora os anjos são espíritos, né, ministradores, mas isso é uma outra questão. Aqui vemos que entre toda a criação, somente o homem ele tem um espírito, né? Um homem, isso é muito especial da parte de Deus. Então, por que que Deus criou um espírito, né, no profundo do ser humano? Qual o objetivo de Deus ter criado um espírito no profundo do seu ser, né? Então, todos sabemos, irmãos, é que Deus criou o homem como espírito dentro do seu ser para que este homem pudesse receber a Deus, pudesse receber o Espírito, pudesse receber a Cristo para dentro do seu ser, né? Esse Deus que hoje é o Espírito, Espírito em nosso espírito, isso é maravilhoso, irmãos. Então, do mesmo modo que Deus criou, né, no homem um estômago para que ele possa receber alimentos, né, da mesma forma Deus criou um espírito no homem para que este pudesse receber o próprio Deus, né? Já pensou, irmãos? Considere isto, né? Se Deus não criasse um estômago dentro do ser humano, né, como é que ele iria se alimentar, né? Como poderíamos nos alimentar sem estômago? Então Deus, ao criar o homem, já pensou em tudo isso, né? Hoje podemos desfrutar de um bom alimento, né, e assimilar esse alimento para dentro de nós porque temos um estômago. Da mesma maneira, hoje podemos desfrutar Deus na oração, no Espírito, né, e assimilar a Deus dentro de nós porque nós temos um Espírito, né? Temos o Espírito em nosso Espírito, irmãos. Isso é maravilhoso. E nós podemos fazer que Deus se torne o elemento constituinte, né, da nossa vida, irmãos. Aleluia. Segundo ponto, né, sobre a oração, são 3 pontos. O segundo é orar é inalar Deus, né? Obter Deus e ser obtido por Deus, né? Então, a verdadeira oração, irmãos, ela é como respirar. Eu respiro, né, ar, e eu tenho vida, né, desfruto de vida. Então, a mesma coisa é a oração, é respirar Deus, como nós respiramos o ar, né? Então, quanto mais nós inalamos Deus, mais obtemos Deus, né? Quanto mais orarmos, mais Deus desfrutamos, mais Cristo ganhamos, né? Então, quanto mais, né, você ora, irmãos, mais você se enche de Deus, né? E vai se rendendo a Deus e vai sendo ganho por Deus, por esse ar, né? Por isso que o segundo ponto da oração é inalar a Deus para obter Deus e ser obtido por Deus. Quanto mais eu oro, mais me encho de Deus e mais Deus ganha de mim, né? Ganha da minha vida por meio da oração. Por isso que se você não ora por uma semana, por um mês, você vai ficar muito distante de Deus, né? O que significa estar distante de Deus dentro desse contexto aqui? Significa que você não poderá ser obtido por Deus, né? Você não vai poder obter Deus, nem ser obtido por Deus, né? Não vai poder obter o Senhor, nem vai ser obtido por Ele, né? E aí o único remédio para essa situação, né, é orar, invocar o nome do Senhor, orar, né, para você ganhar mais do Senhor na sua vida como realidade, né, como desfrute, como um elemento constituinte, né, do teu ser, meu irmão, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. E terceiro ponto, né? Orar é cooperar e colaborar com Deus. É isso que é a oração, né? Permitindo que por meio, né, por meio dele, né, da pessoa que está orando, Deus possa se expressar, né, expressar o seu desejo, né, e assim ele vai poder realizar o seu propósito eterno, o seu propósito divino. Então, isso é o terceiro ponto da oração, é isso, é cooperar com Deus. E aqui eu quero ler uma passagem, né, já estamos quase concluindo,
Mas vamos ver aqui, irmãos, que o resultado, né, de aprender a orar, aprender esse significado de contato mútuo com Deus e inalar Deus, o resultado disso é tornar-nos cooperadores de Deus, né? Cooperadores com Deus, permitindo que Deus se expresse a si mesmo por meio de nós, né? E dessa maneira Ele vai expressar o seu desejo em nós, por meio de nós, né? Dia a dia. Isso vai ser um testemunho. Uma pessoa que ora é uma pessoa que expressa o Senhor, né, nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu andar, porque ela tem contato mútuo com Deus e ela inala Deus, então ela vai cooperar com o desejo eterno de Deus. Eu quero ler aqui Romanos 8, versículo 26, né? Abra aí sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aqui fala o seguinte: na verdade, aqui fala, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina seus corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Esse versículo fala que nós não sabemos orar. Aqui esse não saber orar, na verdade, é que nós conhecemos pouco a respeito da oração, né? O que é a oração? É conhecer muito pouco sobre esse contato mútuo, inalar Deus. Então nós não sabemos orar como convém. Então, orar como convém, aqui no contexto, é orar como Deus deseja, irmãos, e não como nós sabemos. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Orar como convém é orar como Deus deseja, e não como nós sabemos orar, né? Por isso que nós somos fracos, né, nas orações e muitas coisas, porque nós não sabemos o desejo de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que nessa questão da fraqueza, né, o próprio Espírito ele se une a nós. Aleluia, isso é maravilhoso. Ele se une a nós para poder nos ajudar a interceder, né, por nós com gemidos inexprimíveis em relação a essa vontade de Deus, irmãos, né? Então, as verdadeiras orações são o próprio Espírito Santo, né, no homem, orando no homem, né, para expressar o desejo de Deus por meio do homem. O Espírito Santo ele toma controle da oração para expressar o desejo de Deus na oração. O Espírito Santo orando no homem por meio do homem. Essa é a verdadeira oração. Então, exteriormente, as pessoas veem o homem, mas interiormente é o Espírito. Exteriormente é o homem que ora, mas interiormente é o Espírito que ora. Por isso Paulo fala aqui que nós não sabemos orar como convém. Deus está nos dando luz sobre essa oração, uma oração verdadeira, a oração que convém é a oração feita pelo próprio Espírito, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Uma prova disso está em Tiago 5:17, né? Vamos ver aqui a oração de Elias. Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte: Elias era homem, né, humano, né, e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou, né, com instância, orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aqui, irmãos, a expressão com instância em grego quer dizer orou com oração. A oração de Elias era Deus a orar a si mesmo em Elias. Isso é muito forte. André Murray, né, ele diz que a oração é o Cristo que habita em nós, né, orando ao Cristo que está no céu, né, ao Cristo que se assenta no trono. É o Cristo em nós orando ao Cristo que está no trono, que se assenta no trono. Por isso aqui fala que Elias orou com oração. O que seria orar com oração, né? É orar no Espírito, né? Judas 20, vamos abrir aqui em Judas capítulo 20. Judas capítulo 20 fala o seguinte: edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está vendo aqui, irmãos, o significado da oração? A importância disso, né, de cooperar com Deus,
orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo significa orar no Espírito Santo e não em nós mesmos. O perigo da oração, muitas vezes, é de nós orar em nós mesmos e não depender do Espírito para Ele orar por meio de nós, segundo a vontade de Deus. Então, esse orar no Espírito inclui também nosso espírito humano. Nosso espírito humano, Deus criou no homem um espírito humano, e quando nós nos voltamos ao Espírito de Deus, ele se mescla com o nosso espírito e nós oramos a Deus no Espírito Santo. Por isso que quando oramos, temos de orar com tal espírito mesclado, Deus e o homem, Deus e meu espírito, irmãos. Isso é forte, isso é maravilhoso. Quero ler mais uma passagem, Efésios capítulo 6, versículo 18. Fala assim, tomai, 17, 18, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui de novo fala a palavra oração e súplica no Espírito. Tomar a palavra e com oração no Espírito. Não é orar em mim mesmo, mas no Espírito, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, para estar no Espírito e poder orar a Deus no Espírito. A oração faz, irmãos, com que Deus em nós possa operar sua vontade, para que Deus possa contatar a nós e nós possamos contatar a Deus. Deus e nós em Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Aí dessa maneira a oração faz com que nós possamos obter mutuamente um ao outro. A oração verdadeira no Espírito faz com que eu obtenha Deus e Deus me obtenha. Isso é muito rico. E consequentemente, a oração faz com que nós venhamos trabalhar com Deus. Nós trabalhamos para Deus e Ele trabalha para nós. Nós trabalhamos com Deus e Ele trabalha conosco. E nós trabalhamos para Deus e Ele trabalha em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós cooperarmos com Deus por meio da oração e Ele coopera conosco também na oração. É um cooperando com o outro. Isso é maravilhoso, e aí Deus vai expressar o seu desejo na minha casa, na minha vida, na minha família, porque eu vou ser uma pessoa de oração que entende muito bem qual é o significado genuíno da oração no Espírito Santo. Dessa maneira Deus vai poder, enfim, realizar o seu propósito na minha vida, na minha família, na minha cidade, na minha igreja. Por quê? Porque eu vou ser um cooperador com Deus, alguém que inala Deus, que obtém Deus, que contata Deus, tudo isso no Espírito, irmãos. Então esse é o significado fundamental da oração na Bíblia. Amém? Encerramos aqui esse primeiro episódio. Nós estamos vendo aqui então esse livro chamado Lições sobre Oração. No próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos avançar mais um pouco e vamos ver os princípios da oração. Tá bom, irmãos? Eu quero ainda finalizar com oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque podemos Te contatar, Senhor. O Senhor está disponível hoje para que nós possamos lhe contatar, Senhor, no nosso espírito. Obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ter um viver de oração, um viver que depende de Ti, que depende do Espírito Santo que está no nosso interior. Torne-nos, Senhor Jesus, esses cooperadores, essas pessoas que cooperam e colaboram, Senhor, com o desejo do Teu coração. Queremos ser homens e mulheres de oração para benefício, Pai, do Teu reino e da igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.